Continua tocando aqui os bastidores do poder, porque hoje teve assunto polêmico aqui em São Paulo também. A Maju Arruda Leite foi a responsável por acompanhar a coletiva do dia no Palácio dos Bandeirantes. Maju, o governador João Dória está querendo peitar uma decisão do governo federal e colocar aí um passaporte da vacina para entrar em São Paulo, mas dá? Exatamente, Cris. Essa é a questão. Uma boa tarde a você, a Alana, ao Cláudio, a todo mundo ligado aqui no Bastidores do Poder. O governo de São Paulo enviou hoje um ofício ao Ministério da Saúde solicitando essa implantação imediata do passaporte da vacina para a entrada de estrangeiros aqui no país. A gente lembra que o governo federal contrariou aquela medida recomendada pela Anvisa, rejeitou então adotar o comprovante de vacinação nos aeroportos, mas o Comitê Científico de São Paulo entende que a exigência desse passaporte vacinal reduz ali a probabilidade de que novas variantes transitem de um país para o outro. Então, caso o governo federal não adote esse passaporte da vacina até o dia 15 de dezembro, o governo paulista vai tornar esse documento obrigatório nos aeroportos e portos aqui do estado de São Paulo. A competência da aplicação das medidas sanitárias na pandemia, no combate à pandemia, é dos estados, isso com base numa decisão do Supremo Tribunal Federal. Por isso, segundo o governador João Dória, o governo de São Paulo tem então o direito de exigir o comprovante de vacinação mesmo no aeroporto administrado pelo governo federal. A competência por autorização do Supremo Tribunal Federal é dos estados. Ainda apenas para relembrar isso. Portanto, seja território fisicamente administrado pelo governo federal ou municipal, por lei, por determinação e por endosso do Supremo Tribunal Federal, cabe aos governos estaduais o gerenciamento da pandemia. E para proteger vidas, sim, faremos isso nos aeroportos, mesmo sendo a administração federal, e o mesmo em relação ao Porto de Santos. A gente questionou o governador João Dória como essa medida seria feita. Ele disse que seriam ali funcionários da Secretaria Estadual da Saúde e também da Vigilância Sanitária responsáveis por essa fiscalização. O governo de São Paulo também deve exigir esse comprovante de vacinação em restaurantes, bares, hotéis, teatros. Hoje, apenas eventos com mais de 500 pessoas são obrigados a exigir esse comprovante. Para finalizar, uma informação importante também, que foi dada há pouco no Palácio dos Bandeirantes, o governo de São Paulo deve enviar ao Rio de Janeiro 400 mil doses da vacina da gripe até a próxima sexta-feira. A gente lembra que a cidade do Rio de Janeiro está vivendo um surto de influenza há um mês. A vacinação contra a doença está suspensa por falta de doses. Então, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, entrou em contato aqui com o governo de São Paulo, também com o Instituto Butantan, para ver a possibilidade dessa doação de vacinas. Isso porque a Prefeitura do Rio de Janeiro entrou em contato 2 vezes com o Ministério da Saúde e essas 2 solicitações de envio de doses foram ignoradas. Então, o governo de São Paulo vai enviar aí 400 mil doses ao Rio de Janeiro até a próxima sexta-feira. Cris. Valeu, Maju. Vamos por partes aqui. Lana, nessa questão dos passaportes, talvez a iniciativa seja louvável do governador, mas talvez seja uma iniciativa furada aí, porque a prerrogativa não existe para ele na questão de aeroportos e portos, por exemplo. Exatamente. Assim, é uma pressão desnecessária, né, mas que foi feita por conta da falta de ação do Ministério da Saúde, que ontem o ministro Queiroga protagonizou uma entrevista das piores cenas que a gente já viu desde o começo desse governo, que já é difícil de aguentar, né? Mas o ministro Queiroga peca completamente ao não fazer uma análise técnica do que estava sendo anunciado e prefere puxar o saco do chefe, repetindo uma frase deprimente de que às vezes é melhor morrer do que perder a liberdade. Imagina a família das mais de 600 mil vítimas da Covid no Brasil ouvindo uma frase como essa de um ministro que deveria defender a ciência, né? Deveria defender a proteção das vidas das pessoas. Porque o presidente dizer isso na primeira pessoa, eu prefiro... O presidente Jair Bolsonaro disse isso mais cedo, antes da coletiva do ministro Queiroga. Eu prefiro morrer a abrir mão da minha liberdade. É um presidente da República que já não mais surpreende pelas suas declarações absurdas, né? Enfim, mas o ministro da Saúde, que é o técnico, deveria ouvir a Anvisa e proteger as pessoas. Dizer isso de maneira genérica, uma ofensa às famílias que perderam seus entes queridos durante todo esse processo, Cris. Lamentável a postura do ministro. Fato é que as pessoas vão ter que apresentar o passaporte da vacina, porque os não vacinados vão submeter a uma quarentena de 5 dias para poder circular pelo Brasil.
tem uma restrição que, inclusive, estava dentro dos critérios da Anvisa, né? Mas para exceção, não como regra, a quarentena de 5 dias para não vacinados, mas que entra agora no rol do que vai acontecer no Brasil como regra. A portaria deve ser publicada no Diário Oficial. Imagino que talvez ainda hoje essas informações do detalhamento, porque isso ficou no ar, a gente não sabe como é que vai ser o cumprimento dessa restrição para os não vacinados. Na prática, o que parece uma obviedade é que eles vão ter, ao entrar no Brasil, eles vão ter que apresentar o passaporte da vacina. O ministro Queiroga não quis dizer isso para não desagradar o chefinho, mas como é que eu vou saber quem é que está vacinado e quem é que não está vacinado? Autodeclaratório? Essa discussão ontem foi muito quente na hora do fechamento do Jornal da Band, porque é óbvio que você não pode só preencher uma declaração dentro do avião e não apresentar nenhum tipo de prova de que você está vacinado ou não. Então, na prática, aceita a orientação da Anvisa, mas não restringe a entrada de pessoas não vacinadas no Brasil, impondo apenas uma quarentena, que a gente precisa entender muito claramente com a publicação dessa portaria como é que vai ser fiscalizada, né? Isso, provavelmente, o não vacinado, ao entrar no Brasil, vai declarar onde ele vai fazer uma quarentena, e isso deve ser fiscalizado de alguma forma, para ter algum efeito essa medida, para não ser só para turista ver, né? E o Brasil, de novo, vamos repetir, não se transformar num paraíso para não vacinados, porque senão a gente vai estimular o desenvolvimento de novas variantes. E hoje chegou a boa notícia de que 3 doses da Pfizer e a própria Coronavac têm já potencial para combater a Ômicron, né? Ótimo. Então vamos em frente, vamos continuar garantindo que a circulação do vírus vai diminuir e não aumentar, né? O que é contraditório é ter um ministro da Saúde que, ao invés de defender a questão técnica e a ciência, prefere agradar o chefe numa entrevista coletiva, falando bobagem, né? E desrespeitando as famílias das vítimas da Covid no Brasil, Cris. Olha, eu acho que não houve desrespeito nenhum, não. E ele é o ministro da Saúde, ele não manda, quem manda é o presidente, né? E ele fez uma ginástica ali para tentar, de alguma maneira, justificar a posição do Ministério da Saúde de não contestar, não apoiar, digamos assim, a recomendação da Anvisa. Esse assunto se presta a muita demagogia e muita desinformação, né? A gente precisa informar as pessoas que os estrangeiros que chegam ao Brasil precisam apresentar o teste RT-PCR, que mostra RT-PCR negativo, né? Senão não entra no país, simplesmente não entra, né? Ele tem que apresentar esse teste, aliás, no embarque, né? Um teste feito com até 72 horas antes do embarque. Esse documento já é exigido no embarque. Se não a companhia aérea vai ter prejuízo, porque se a companhia aérea trouxer a pessoa sem esse documento, vai ter que levá-la de volta. Então a pessoa fica na área internacional do aeroporto até ser colocada no voo de volta para o aeroporto de origem, né? Então já há de fato esse cuidado, e não é de agora, isso aí já está em vigor lá já há muito tempo, né? Quem tem feito viagem ao exterior e retorna sabe do que eu estou falando. Então tem essa exigência. A questão o problema maior é operacionalizar a fiscalização da quarentena, né? Uma ouvinte aqui do meu programa aqui na Rádio Band News FM local, aqui em Brasília, ela mandou uma mensagem de áudio, né, explicando a situação, por exemplo, que acontece no Chile, né, que é sempre bom a gente repetir. Ela tem um filho que há anos atrás foi morar no Chile, trabalhar, etc. Casou lá, teve filho, constituiu família e ela recebeu a visita do filho com a nora chilena, com o neto, etc. E quando eles voltaram para o Chile, apesar de os 3 já estarem vacinados, já terem saído do Chile vacinados, mas ao retornarem, lá também se exige isso. Exige-se a quarentena de 7 dias lá no Chile. E aí o governo do Chile montou uma estrutura de fiscalização que é muito interessante, né? A pessoa é identificada, é liberada para entrar no país mediante o compromisso de cumprir isolamento por 7 dias, isolamento domiciliar, e aquela pessoa, aquela família fica sujeita a visitas repentinas a qualquer hora do dia ou da noite de fiscais do governo que batem lá na porta para se certificar de que aquelas pessoas que entraram
que tem compromisso com o isolamento por 7 dias, que de fato estejam sob isolamento. É assim que funciona lá. É assim que deve funcionar aqui também, é assim que funciona no mundo inteiro. Então é preciso que o governo mostre, né, como é que isso vai ser feito. Quem é que vai fazer isso? É a Anvisa? Duvido, né? A Anvisa não consegue fiscalizar nem farmácia, quanto mais uma situação como essa, né? Não creio que isso seja uma coisa muito... que venha a ser introduzida no Brasil com muita eficácia, né? De outro lado, é também uma discussão um tanto quanto inócua, porque mesmo que o governador João Dória, acertadamente, não implante o que ele já anunciou que fará a partir do dia 15, mesmo que ele não fizesse isso, as pessoas, de uma certa maneira, os estrangeiros que chegam no Brasil, na maioria das capitais, por exemplo, na maioria dos estados, né, já há exigência do passaporte vacinal para frequentar bar, restaurante, espetáculos, futebol, o que for, né? Então essas pessoas que vêm para cá fazer turismo ou vêm para cá por qualquer outro motivo, a trabalho ou sei lá, né, por qualquer razão, para qualquer coisa que eles queiram, até se hospedar em hotel, eles vão ter que apresentar o passaporte vacinal. Eles vão ter que apresentar comprovante de vacina. Se não o fizerem, tem que ir no posto de saúde mais próximo, vacinar e voltar lá para o hotel, para o restaurante ou o que for, e apresentar aquele comprovante, né? Em Nova York, o Pedro Campos, que lá esteve semana passada, relatou para nós que inclusive lá já existe até postos, barraquinhas de testes, né? Exatamente com esse objetivo. As pessoas chegam na cidade, até os próprios moradores esquecem em casa o comprovante de vacina, etc. Mas tem um compromisso ali de trabalho, ou um compromisso de almoço, ou o que for. Ele vai naquela barraquinha, paga lá uma merreca. Nos Estados Unidos essas coisas custam barato. Pagam lá uma merreca, fazem o teste se dando negativo, ele pode usar aquele teste para ter acesso a lojas e coisas do gênero, né? O Brasil precisa adotar o passaporte vacinal até por razões não só sanitárias, mas também para atender o princípio de reciprocidade. Há um princípio universal de reciprocidade que regulamenta ou que regula as relações entre os países, né? Os países passam a fazer exigências de nacionais de outros países que submetem os brasileiros, por exemplo, a determinadas exigências. Se os brasileiros, para entrar em qualquer país, sobretudo na Europa, nos Estados Unidos, são obrigados a apresentar prova de vacina, até pelo princípio da reciprocidade, o Brasil tem que fazer a mesma exigência. É assim que funciona. Por exemplo, há países que não exigem visto de brasileiros, visto de entrada. E o Brasil também não exige visto de entrada de nacionais desses países. Mas quando um país passa a exigir visto, por exemplo, os Estados Unidos, aí o Brasil passou a exigir também visto de norte-americanos, né? A decisão unilateral do Brasil de deixar de exigir visto de americano é de uma submissão absolutamente condenável. Exatamente pela desobediência a esse princípio da reciprocidade. É a última trincheira da dignidade de um país. O país pode ser o mais vagabundo, mais pobre, miserável. Ele tem que observar o princípio da reciprocidade. Se uma grande nação, uma grande potência exige daquele paizinho que faz determinadas exigências para aceitar o ingresso de nacionais daquele paizinho, aquele paizinho também adota medidas idênticas em relação àquela grande potência. É assim que funciona e até por isso o Brasil deveria exigir o passaporte vacinal, para além, é claro, do bom senso que também recomenda isso e pelas necessidades nossas de nos protegermos, né? Alguém já disse que o Bolsonaro se comporta dessa maneira porque ele é marqueteiro e tal. Olha, se ele é marqueteiro, ele ficaria desempregado, porque ele está se comportando exatamente como os marqueteiros dos candidatos, dos seus opositores, adoram ou querem que ele se comporte, né? De maneira que só ele leva a pior nessa história. É uma bobagem monumental ele insistir nisso, né? Até porque ele perdeu o bonde, né? Perdeu a oportunidade há 2, 3 semanas atrás de impor restrições ao ingresso no Brasil de países, de pessoas vindas de certos países europeus que estão lá com um grande
um número crescente de infectados, né? Até para sinalizar para o mundo inteiro que o Brasil, ao contrário do que eles pensam, disseram e publicaram, no Brasil o combate à pandemia tá indo muito bem, obrigado, né? O Brasil, como todos sabemos, tem dado um verdadeiro show na vacinação, e isso virou uma coisa secundária na discussão. Até porque até os críticos do Bolsonaro, aqueles que destilam toda a sua bilis todos os dias, né, sob qualquer pretexto contra o presidente e seu governo, com isso ficam dispensados, né, de citar os números de vacinação. Até agora foram 317.247.000 doses de vacina aplicadas no braço dos brasileiros. Tem muitos chefes de Estado e de governo aí que são muito, muito bem vistos pela mídia, que não podem exibir um desempenho como esse. Um desempenho que põe o Brasil hoje com 77,2% da sua população já com pelo menos uma dose de vacina, 64,8%, quase 65% da população totalmente vacinada, né, com o ciclo vacinal completo. São pouquíssimos países que têm esse desempenho, 2 ou 3, né? Um desempenho melhor do que o Brasil. Então, é uma atitude burra do Bolsonaro, uma atitude pouco inteligente do ponto de vista político. Eu não sei para quem ele quer agradar com isso, né? Porque ele só provoca mesmo reações de desagrado. É um